Quando a gente começa a ver os nomes de rua, isso é uma coisa legal, você começa a ver quem são os personagens. E aí veio a rebelião militar, uma rebelião, participação, o líder é civil, Getúlio Vargas, e aí cai o Washington Luiz é preso, levado para o forte, até depois vai para o exílio, fica 15 anos exilado. E o Getúlio assume como chefe do governo provisório, não tão provisório, porque ficou 4 anos até ser eleito pelo Congresso indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? Mas 30 funda o Brasil moderno, cria-se o Ministério da Educação, nós não tínhamos, Ministério do Trabalho, nós não tínhamos, e aí é engraçado, porque o Getúlio Vargas tinha uma perspectiva autoritária, mas reformista e modernizante. Você imagina o prédio do MEC, esse aqui do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, que nem sabe que é MEC, que é... Bueno, o Bolsonaro é um beócio, MEC né? pro Bolsonaro é McDonald's. Ele não tem a mínima ideia, é verdade, McDonald's. O prédio é de 33, que foi o Le Corbusier, um célebre arquiteto modernista francês, veio aqui e projetou junto com o Niemeyer. Então você tem a radicalidade da sede no MEC, que é um prédio da modernidade, da mais moderna possível tal. Então você tem uma mudança e um desejo de integrar o Brasil, centralizar, porque a questão que se colocava para o Getúlio e para os castilhistas gaúchos é uma velha discussão desde o início da República, que tem de ter poder central forte, porque a descentralização, federalismo, como tinha na Primeira República, quem tinha poder era o coronel local. Para modernizar o Brasil, para realmente acabar com o poder do chefe local, do mandão local, do senhor do baraço e do cutelo, como falava Euclides da Cunha, tem de ter um poder central forte. Olha lá, O que é um castilhista? Castilhista é um seguidor de Júlio de Castilho, que morreu cedo, foi governador do Rio Grande do Sul, jovem republicano, radical, estudou direito em São Paulo e era um positivista. O que é um positivista? É um sujeito que, e aí veio o castilismo, o positivismo defendia a legislação social, né, defendia a modernização, o desenvolvimento econômico, aqui no caso brasileiro, mas um poder executivo forte e um legislativo fraco. O legislativo se reunia só para aprovar o orçamento, não tinha iniciativa de leis e tal. Grosso modo, e o castilismo acaba tendo tinturas também nacionalistas quando vai para o poder no Rio de Janeiro. Então o Getúlio é herdeiro dessa tradição. Então não tem nada de fascismo, nazismo, nem comunismo, nada disso. É a tradição brasileira. O nosso autoritarismo tem uma história particular, que não tem nada a ver com os outros, inclusive aqui dos vizinhos do Prata e tal. E o Getúlio é produto disso, é um modernizador. E por isso que ele vai ter muitas dificuldades quando vai ser eleito presidente em 50, toma posse em 51 e acaba tendo a tragédia do suicídio a 24 de agosto de 54, porque ele tem realmente dificuldades de trabalhar no sistema democrático e vai receber uma oposição severíssima no segundo governo. Então aí você tem uma perspectiva reformista, mesmo que depois, e é terrível, vem a ditadura do Estado Novo, de 10 de novembro de 37, que tem, para alguns seria uma ditadura fascista, mas se você for ver os discursos do Getúlio, não é o velho autoritarismo brasileiro, é que naquela época você tinha a Itália fascista, Alemanha nazista nos anos 30, Espanha franquista na Guerra Civil, salazarismo em Portugal, aí você vai olhando, os anos 30 é só ditadura, stalinismo na União Soviética, que já é de outro viés, né? Mas ditadura. Então o Brasil, o Getúlio encarna esse personagem do homem público. Tanto que se você quando ele cai em 45, 29 de outubro, aí demora 2 dias para sair, vai para São Borja, lá na fronteira quase, chega, ele não tinha onde morar. Aí vai morar na casa do irmão, né? E porque eles não tinham feito ainda inventário do que o pai tinha, que era um médio proprietário de terras, estâncias, aí não tinha nem onde morar. Hoje a gente vê que a maior parte grande parte dos políticos, não todos, mas uma parte considerável, 99%. Não fazem política com um objetivo monetário. Não era o caso do Getúlio, que tinha essa coisa da política no sangue, como da geração Tanto dele. que ele se matou, né? Porque foi uma crise terrível. Ele não aceitaria. Ele disse até, porque o Washington Luiz saiu com o cardeal. O que era sair com o cardeal? Quando houve a Revolução de 30, o Washington Luiz era o presidente, aí há um cerco lá do Rio de Janeiro, os militares tentam derrubar, e querer tomar o poder quando o Getúlio estava subindo do Rio Grande para o Rio. Aí, criou-se, o Washington Luiz não queria renunciar, criou-se um impasse, aí o cardeal foi falar com o Washington Luiz tal, e ele acaba saindo, tem uma foto famosa num carro ao lado do cardeal, vai para a prisão e de lá depois... Pique, hein? Esse cardeal aí. Aí aqui precisava chegar a um acordo, e o Washington Luiz era um sujeito firme e tal, não queria renunciar. E a igreja tinha um papel muito influente nem na se sociedade. compara, a igreja católica tinha um poder fantástico, mesmo com a separação igreja-estado que tem na República, o poder era muito grande, tanto que os políticos sempre faziam aquele discurso, saudando as autoridades militares, civis e eclesiásticas. Os discursos, a introdução era
sempre assim. Isso mudou hoje. O Brasil hoje tem um outro perfil. Mas o Getúlio tinha esse jeito autoritário e modernizador. E a ditadura do Estado Novo marca isso, né? E depois o Brasil, vem a redemocratização de 45, 64, é um momento de também muito debate político e tal. É diferente do que nós vivemos, porque... Como foi esse processo de 45, 64? Teve as eleições... Foi democracia mesmo? Não, assim, ou foi uma oligarquia disfarçada? Não, foi o período até aquela época, mais democrático da história brasileira, né, pela Constituição de 46, né? Tanto que nós tivemos algumas eleições... claro que o mais democrático é a partir da Constituição de 88, porque aí você tem plenas liberdades. Lá, naquele momento, por exemplo, o Partido Comunista tinha sido colocado na legalidade em maio de 45. Depois, 2 anos depois, ele vai ser colocado na ilegalidade. Tanto que ele concorre à presidência da República, tem constituintes, o Luiz Carlos Prestes eleito senador constituinte, tem 15 deputados constituintes, né? E o Partido Comunista participa da vida política, mas é colocado na legalidade em 47, em maio. Mas aí você tem eleições, você tem um dinamismo. Se você for pegar as revistas da época, os jornais, você tem um dinamismo político muito grande. E o país estava, esse deslocamento que eu falei, estava começando a surgir as metrópoles, que aí você cria um outro tipo de política, que não é mais aquela da pequena cidade e tal. Então era um momento muito ativo, algo que nós perdemos, né? Entendi. Porque não temos mais debate político mesmo, de conteúdo, não é no xingamento, não tem, né? É uma pobreza. Hoje é um jogo de futebol e você tem o seu time e você torce para que o outro time morra. Não, eu te pergunto uma coisa, você, em vez de me responder, você me ataca. Eu nem te pergunto nada, eu só te ataco, você me ataca. Isso é verdade. Porque você não tem programa, porque você não tem... Porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição? Quero. Mas por quê? O que você fez para cacifar a ser candidato à reeleição? Não fez nada. Ele inaugurou... contra o Lula, pô. Ele inaugurou ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo. Ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí outro dia ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. Nenhum prefeito colocaria isso no Twitter. 20 quilômetros recapear. É gozação. Você fala, esse cara tá gozando, tal, que ele não tem o que mostrar, porque a equipe é um verdadeiro horror. Parece que a única equipe dele que funciona é de infraestrutura. É aparente, viu? Porque eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem legal o papo com ele, parece gente fina pra caralho. Mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, falava assim, que agricultura e infraestrutura a agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica. Boi Bombeiro porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta, as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só o pasto. É genial, uma mulher fantástica. É um verdadeiro prêmio Nobel da ciência. Ela faz isso mesmo? Daí que ela é o Boi Bombeiro. A história que o boi seria bombeiro, não teria fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica. E essa é considerada uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar um mapa do estado de São Paulo, né? Ele não identifica as cidades. Bem, aqui o Dudu Bananinha, por exemplo, você pegar pro Dudu Bananinha, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. O planisfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes. Esse é o Dudu Bananinha. Pô, os continentes que foda. Ele não consegue. Ele queria ser embaixador. Ele queria ser embaixador e não conhecia o Kissinger.